Oiê, vamos aqui começar a gravar. Faz um tempão que eu tô aqui, que eu tô esperando pra achar o momento certo de conseguir gravar esse vídeo. Eu quero contar o relato de parto. Esse eu vou tentar gravar em duas partes. Vou contar primeiro o nascimento do Rafael, que é meu primeiro filho, que nasceu em 2015. E depois no próximo vídeo vou contar como foi o nascimento do Miguel. Eu fiz algumas anotações, então provavelmente você vai me ver olhando, pra eu não esquecer. Eu sou Ana Paula, sou daqui de Araraquara, então eu vou contar a minha experiência. Sei que cada um tem a sua forma de pensar, teve as suas experiências de vida, tem a sua família, tem a sua realidade. Então eu vou contar de acordo com o que eu vivi e como eu me senti passando por essa experiência, né? Eu sei que o parto é único, tanto da mesma mãe, tem partos diferentes, né? Como os meus. Mas de uma mãe para outra pode ser os partos podem ser muito diferentes. Então, que ele seja único e especial, como cada um é, né? Cada mulher é especial, cada nascimento é especial também. Eu assisti muitos vídeos, então por isso eu senti necessidade de gravar esse vídeo também, porque eu acho que posso contribuir de alguma forma, contando de forma positiva, porque o meu parto foi um parto sem dor, sem sofrimento, né? Eu sempre tenho essa percepção muito positiva do nascimento. E quero deixar assim que seja uma coisa boa, que você saia daqui pensando assim, acho que esse negócio de parto normal pode ser comigo também. Se deu certo com ela, pode ser que dê certo pra mim também. Eu coloquei aqui no título, que é o parto empelicado, que foi um parto raro, né? Um parto que não teve rompimento da bolsa. Então, muitas mães, assim, mães de primeira viagem, principalmente, têm aquela expectativa de que tenha o rompimento da bolsa e que o trabalho de parto comece dessa forma, e que às vezes não é bem assim, né? Então, primeiro de tudo, eu queria falar que se você é mãe de primeira viagem, se você está grávida, está pensando como que vai ser, né? Já tá aqui, como é que vai sair? Eu queria que você pensasse que vai dar tudo certo, que você tem que primeiro pesquisar bastante, confiar em Deus, porque a fé é muito importante, e buscar informações e se alimentar de coisas boas, sabe? Buscar informações em grupos de apoio, de pessoas que trabalham com o parto, né? Mesmo hoje em dia com a internet, tem tantas obstetras, enfermeiras, doulas que compartilham, as próprias mães que compartilham as suas próprias experiências, né? Então tudo isso pode ser enriquecedor e te trazer algum sentimento de que, eu acho que eu também sou capaz e para você ir pro parto já mais segura, porque eu acho que o importante é você estar se sentindo bem, né? Se for sua escolha, que seja uma escolha bem pensada, porque, tudo bem, eu decidi, eu li bastante, vou pra optar pela cesárea. Mas aí você já tem conhecimento dos riscos. Eu sei que as cesáreas, em alguns casos, elas são necessárias, estritamente necessárias, mas na maioria dos casos o parto pode ser natural, né? Pode ser um parto vaginal, parto sem, como Deus fez, né? Para a mulher eu sei que a mulher tá preparada para que o neném nasça de maneira natural. Então eu sempre tive esse pensamento que vai dar tudo certo. Eu tive muita fé em Deus, sempre me conectando com o bebê. A gente fez aula de yoga, então tinha aquele momento de. Eu tô aqui, eu te desejei, eu tô te esperando, a nossa família tá te esperando, você é muito amado. Então, essa conexão com o bebê eu acho que também é fundamental. E busquei me preparar da forma como eu conseguia na época, né? Como era o meu primeiro parto, eu não sabia como é que era, o que, que ia ser, o que, que é esse negócio de contração. Será que eu vou saber identificar o momento certo de ir pro hospital? Então, primeiro eu escolhi a doula Flávia Cabral, que hoje em dia ela tem o Espaço Humaniza, que eu tô fazendo yoga. Eu tô na terceira gravidez, né? Não sei se eu comentei no começo do vídeo. Mas hoje eu tô fazendo yoga lá com a Dani Cabelo. Depois eu vou deixar o nome de todas elas aqui embaixo e o arroba do Instagram pra vocês seguirem. E a Flávia me passou segurança, aquele conforto, o carinho, aquela. Que às vezes a gente fica pensando que pode dar errado ou insegura, será que vai, né? Nas dúvidas. E ela me ajudou com isso. A gente também se preparou muito, o casal, assim, eu e meu esposo, Everton. A gente leu, a gente viu vídeos. Tem até o relato
de parto de outras pessoas, vimos o Renascimento do Parto, aquela na Netflix, que recomendo que todos assistam. É, e aí, chegou no dia do nascimento. O Rafael nasceu dia 27 de dezembro, então foi um período assim, depois do Natal, né? 2 dias depois do Natal. O Natal tinha sido, acho que na sexta, então era um domingo. Assim, foi bom, foi do jeito que eu sonhei, porque eu queria estar só eu e o Everton, a gente queria ter esse momento único, assim, do casal, porque eu também tinha inseguranças de como a minha família ia perceber o parto normal, porque ainda hoje muitas pessoas veem o parto como uma coisa de sofrimento, dor, pra que você vai correr esse risco, como se fosse algo muito perigoso. E muitas pessoas ainda pensam que é melhor ir direto pra cesárea, pra que passar por essa situação, né? E então, como era o primeiro, né? Por mais que minha mãe também tivesse ido em alguns encontros comigo, que a gente tivesse conversado sobre isso, eu tinha um pouco de receio de que ela me vê naquela situação de dor, assim, do parto, e ela falasse: Não, socorre minha filha aqui, vamos fazer cesárea, né? Então foi bom que foi tudo perfeito. A gente tava em casa, né? O Everton e eu. Era num domingo à tarde, nós já tínhamos ido almoçar com os meus pais, como a gente costuma fazer. E era umas 6 horas da tarde que eu comecei a sentir que tinha alguma coisa acontecendo. Eu pensei, acho que podem ser as contrações, porque eu sentia que era algo que vinha e passava. Vinha e passava. Então, comentei com ele, avisei a doula, que já estava provavelmente começando. Depois eu fui ligando as coisas e percebendo que no meio do dia já tinha tido a perda do tampão, que eu não sabia. Quando eu fui fazer xixi, saiu alguma coisinha e eu não sabia que era o tampão, mas depois eu fiquei sabendo que era o que tinha acontecido. Mas aí a gente estava tranquilos, nós estávamos bem, a gente ficou ouvindo nossas músicas, que naquela época era pendrive, que a gente tinha selecionado as músicas no pendrive, né? Hoje em dia já tem nossas playlists no Spotify, tem tantos outros aplicativos, né? E nós baixamos um aplicativo para contar as contrações também e a gente estava bem. Estávamos assim seguros, né, que estava tudo certo. E pedimos um iFood na época nem era Shining Box, a gente pediu comida chinesa. É, Aí já eram umas 8 horas, mais ou menos. Chegou a comida, nós jantamos. E aí eu já percebi que as contrações já estavam mais próximas uma das outras, né? E quando a doula chegou, era mais ou menos 9 horas. E aí ela, toda delicada, já vendo que já estava muito próximo do nascimento, falou: Ah, eu acho que a gente já poderia pensar em ir pro hospital, né? Porque até chegar lá vai demorar uma meia horinha, porque nós optamos para ir para São Carlos, eu sou de Araraquara, e o parto do Rafael foi em São Carlos, porque também é uma luta aqui pra gente conseguir o parto normal, sabe? Mesmo a gente que tem plano de saúde, às vezes os médicos eles indicam muitas cesáreas e a gente queria fugir disso, então a gente estava buscando alguém que fosse da linha de incentivo ao parto natural, né? Então a gente conheceu um médico lá de São Carlos e a gente acompanhou com ele. E aí fomos, só que era um dia que já tava uma noite chuvosa, domingo à noite, volta de feriado, todo mundo voltando de viagem, a estrada tava cheia e aquela emoção, né, de coisa de filme, está chovendo à noite e uma mulher em trabalho de parto correndo para chegar no hospital. Foi mais ou menos assim. Eu e o Everton, a gente foi sozinho no nosso carro, a Dola foi no outro carro, então a gente pôde ir ouvindo nossas músicas, conversando, que vai estar tudo certo, que agora nós vamos encontrar o nosso amor da nossa vida. E foi bem assim, nesse ar assim, positivo, com essas vibrações, energia boa, sabe? Que foi tudo que aconteceu. O Everton não tinha ido lá no hospital, não sabia onde era, aí entrou por uma porta, já era mais de 10 horas da noite quando a gente chegou e aquela porta estava fechada. Aí tivemos que dar a volta no quarteirão, entramos por outra porta. Mas aí ele subiu na calçada porque não queria que eu tomasse chuva para ficar mais próximo da porta. E aí eu desci andando, né? Enquanto ele foi estacionar. A doula já tinha chegado. Aí, quando eu fui atendida logo de cara, eles perguntaram se eu queria cadeira de rodas. Eu falei, não, eu tô bem. Eu li que tem que ficar caminhando, que é melhor que aproveitar da gravidade pro parto nascer, pro parto acontecer, né?
mais rápido. E fui caminhando tudo. Aí fui atendida por uma enfermeira que foi um amor pra gente, sabe? Me chamando pelo nome, toda gentil, assim. Fizemos o cardiotoco. E aí já tava muito próximo de nascer. E eu não sabia, eu pensava que o parto ia demorar até o outro dia. Eu ouvia muito, né, que o parto demorava 24 horas. Então eu achava que, começou 6 horas da tarde, né? Pelo menos até 6 horas da manhã, né? E então eu tava tranquilo, achava que aquilo lá era só o começo. Aí eles perguntaram se eu queria que ligasse a banheira, né? Que pra ele nascer na água, assim, uma água quentinha. Nem que fosse pro nascimento, mas pra relaxar um pouco. Aí eu optei que sim, que era pra encher a banheira. Aí não deu muito tempo. A gente encheu a banheira e quando eu entrei, deu umas 2 ou 3 contrações. O Rafael nasceu. E foi a coisa mais linda do mundo, assim, porque ele tava empelicado, a bolsa não tinha sido rompida ainda. Então ele tava dentro daquela bolsa e foi maravilhoso. Mas a gente não ficou assim admirando, não temos filme, não temos gravação, não foi assim que a gente às vezes tem na internet, partes, principalmente na cesárea, que eles conseguem fazer um parto empelicado, eles ficam olhando por muito tempo antes de abrir a bolsa, né? Mas pra gente não, foi muito rápido, a gente já tirou aquela pelinha fininha da bolsa e já veio pro meu colo. E aí que o médico chegou. O médico chegou depois do nascimento. E é um médico muito bom, tudo, mas assim, eu preferia que tivesse ficado só entre nós ali, que tava bom. Porque daí ele pediu pra eu sair, pra ele ajudar com o nascimento da placenta. E aí ele deu uma puxadinha que eu não gostei, deu uma doidinha, eu preferia que fosse completamente natural, porque já tinha sido até ali, né? Sem nenhuma analgesia, sem nenhuma interferência. Mas aí tudo bem, eu não tive laceração e a placenta nasceu, deu tudo certo. Fiquei o tempo todo com o Rafa no colo, ele mamou logo em seguida e tá hoje aqui com 9 anos de idade. Um irmão mais velho, irmão do Miguel, e agora vai ser o irmão do Gabriel. Aí eu queria só falar que existe sim um parto sem dor, sem essa dor do sofrimento que muitas mães falam ou relatam, né? E então você pode ver o nascimento de uma maneira positiva, com um olhar de que Deus é maravilhoso e faz tudo da melhor forma que tem que ser. E se precisar de alguma coisa, ou de alguma opinião, ou quiser contar a sua história, eu vou adorar saber. Eu gosto de compartilhar. E tô aqui, vou tentar gravar o próximo vídeo em breve, contando o nascimento do Miguel. Voltando aqui pra contar um pouquinho melhor aqui com as fotos do nascimento. Não sei se dá pra ver. Aqui eu e o Everton, com o bebezinho no colo, na banheira. E ele aqui do meu lado tinha acabado de nascer. E alguns detalhes que eu acabei esquecendo de falar. O Rafael nasceu de 39 semanas e ele nasceu com 3,670 kg, nasceu um bebê grande. Ele ele nasceu às 23 horas e 3 minutos. Então o trabalho de parto durou mais ou menos 5 horas, desde as 18 horas que a gente tinha começado a sentir as contrações até as 23 horas que foi a hora do nascimento. Foi um trabalho assim de parto super a jato, considerado um parto rápido. E eu também não esqueci de pontuar que logo que eu acordei naquele domingo, eu pedi pro Everton tirar fotos minha fazendo yoga, porque eu queria ter fotos de yoga com aquele barrigão, falando que eu conseguia fazer certas poses de yoga com barrigão. Então talvez aquilo já fosse algum sinal de que alguma coisa já podia estar acontecendo. E querer também falar que o corpo faz a própria força, sabe? Naturalmente, eu tinha aquela contração e eu me via fazendo força que eu nem. Era surreal, assim, era algo que era além de mim. Então, não tinha qualquer pessoa pudesse fazer. Ele ia nascer, ele ia nascer, sabe? Então, o trabalho de parto é isso, é uma coisa que a gente não tem controle. E a vida é isso, a vida, né? O parto nos ensina também que nós não temos controle de nada nessa vida. E o nascimento é o maior milagre de todos. Então, gostei de contar minha experiência e se você tem algo a dizer, por favor,
dá um comentário aí, põe um comentário aí embaixo que eu vou adorar ler. Muito obrigada.